Exatamente. E a intenção era, era dar uma zoada também não, ou não? não, acho que a palavra foi muito apropriada, né? Porque o cruzeirar naquele momento era exatamente isso. Eu me lembro que, no primeiro momento, o Cruzeiro performando muito, com um time que foi campeão da Copa do Brasil, mas que nem foi montado pelaquela administração do Wagner Itair, né? Tinha sido montado pela administração do Gilvan, né? Eles aproveitaram o êxito ali. Né? Então, e eles tripudiavam muito da gente, né? Tripudiavam mesmo, né? Queriam dar uma conotação de que o atleta estava na lama, no esgoto, que o Atlético era um timinho, etc. e tal, e a gente ia humildemente entendendo que não, que aquilo ali não podia continuar, porque o Atlético e o Cruzeiro são clubes que têm uma torcida, a torcida do Atlético é maior do que a torcida do Cruzeiro, mas mesmo assim não é tão maior, né? Deve ser o quê? Assim, uns 50% a mais, né? Então, mas a arrecadação dos clubes é mais ou menos a mesma em termos de televisão, de pay-per-view, de bilheteria e tal. Sim, exatamente, né? Exato. Então, isso faz parte da rivalidade e das brincadeiras, né? Sempre sadias, diga-se passagem. Então, a questão era essa, né? Então, eu tinha uma certa mágoa daquele tipo de situação, né? Porque era uma empáfia muito grande, entendeu? Era uma soberba muito grande. Era uma coisa assim que eles se achavam realmente a última cereja do bolo, né? E aí a gente foi assimilando aquilo ali, né? Assimilou, você vai engolindo aquele fel, né? Você foi premeditada a palavra? Né? Tal, não sei o quê. Não, eu acho que surgiu na hora, sabe? Aquela coisa assim de... bom, o Atlético não vai acontecer no Atlético o que aconteceu no Cruzeiro. Então, eu achei que era uma palavra apropriada para aquele momento, né? Porque o que aconteceu no Cruzeiro, vamos falar a verdade, é completamente diferente do que já aconteceu com o Atlético no passado, com o Grêmio, com o Corinthians, Palmeiras, caiu na segunda divisão e tal, mas aquilo que aconteceu lá, né? Aquilo foi uma coisa assim, foi absurda, né? Não dá nem para ficar falando muita coisa, não, porque hoje em dia você tem que medir muitas palavras, né? Porque o mocinho tá virando bandido, o bandido tá virando mocinho nesse país aqui, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, daqui a pouco eu vou falar uma palavra aqui que possa ofender qualquer um daqueles caras que fizeram aquilo que fizeram no Cruzeiro e ainda vão entrar contra mim para dizer que, né? E é capaz de eu responder e eles nada, né? Até hoje a gente não vê acontecer nada, né? E tal, estão lá tranquilo, mas o que tem... O mais que tem são importunados aí na rua e tal, não sei como é que ainda vivem aqui, né? Mas, enfim, né? Então foi isso que aconteceu, né? Foi no sentido de dizer que o Atlético não ia ter uma administração ruinosa, que nós tratávamos o clube com carinho, com atenção, com zelo, né? Com amor, que eu acho que faltou por parte daquela administração no Cruzeiro, e aí deu no que deu. Agora, o senhor ficou marcado também por uma outra declaração que deu alguma repercussão, né? Que foi aquela situação de tratar a Copa Sul-Americana como uma segunda divisão da Libertadores, né? De uma forma ou de outra, se arrepende de ter falado isso? Absolutamente nada, mas nenhuma vírgula. Não, e o pessoal me pega de vez em quando na rua e fala, mas peraí, fala a verdade, você não arrepende? Eu falo, não arrependo. Se você for observar, depois daquela minha fala, no ano seguinte o campeonato mudou. Eles passaram a remunerar os clubes. Não tem cabimento você participar de um campeonato que você gasta dinheiro e muito para poder jogar. Falar, meu amigo, peraí, você vai fazer um campeonato, né? Um campeonato sul-americano, vai fazer ir lá na Argentina. Na Argentina tá legal, né? Você vai ter que ir lá no Colômbia, no Equador. Aí você vai fretar avião, vai hotel, transporte, tem concentração, tem lugar de treino e tal, não sei o quê. Cara, gastam R$400 mil para fazer um jogo lá na Argentina, lá contra o São Lourenço, né? Que foi. E aí, e eles mesmo também jogaram o jogo assim, meio, ali tava assim, quem tivesse menos preguiça, eu acho que acabamos tendo mais, quem tivesse menos preguiça levava, porque tava meio assim, leva para você isso aí? Não, leva para você. Não, eu não quero. Porque era isso, entendeu? Dava trabalho. Então, não dava. Aí o que aconteceu? O repórter veio, depois do jogo, né? E meteu o microfone na minha boca para me falar, falei, deixa eu te falar, um torneio que dá prejuízo e cujo maior mérito ou maior prêmio é dar uma vaga na Copa Libertadores, é um torneio que efetivamente é um torneio de acesso.
né, que o clube vai pagar para jogar, para poder brigar por uma vaga na Copa, é melhor largar Libertadores. De mesmo, e aí vai jogar concentra na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, que você pode ter chance de pegar essa Copa. 8, 9 vagas. E tanto é que naquele ano nós entramos para a Libertadores na pré-Libertadores, nós ficamos em sexto. Né? Se a gente tivesse priorizado também a Sul-Americana, será que isso aí teria acontecido? Nosso elenco era um elenco muito enxuto ali, né, que era a conta do chá para poder fazer o Campeonato Brasileiro. Nós íamos conseguir fazer com a Sul-Americana junto? Acho que não. E eu acho que aquilo foi fundamental para que a Conmebol enxergasse a coisa de uma forma... Pô, eles estavam fazendo um torneio ali, quebra galho, né? Era quase que um favor para os clubes, para poder justificar e tal. Não, hoje o campeão da Sul-Americana fatura algo em torno de 22 a 25 milhões de reais. Já tá legal ganhar. Segura aí, pronto. Já é legal ganhar. Esportivamente, o senhor considerava a competição até razoável, né? O problema era o financeiro mesmo, né? Não, esportivamente sim, mas por que você acha que a maioria dos clubes que jogavam a Sul-Americana jogavam com time reserva? Então, assim, acho que não era só o Atlético que não levava muito a sério a competição, não, né? E outra coisa também, né? Eu não determino se o Atlético vai entrar com o time principal, o time misto ou o time reserva. É o treinador, a comissão técnica que define. E eles enxergaram que o Atlético não tinha elenco para poder jogar aquele campeonato, mais o Campeonato Mineiro, que acontecia no mesmo tempo, mais o Campeonato Brasileiro e mais a Copa do Brasil. Portanto, você cria prioridades, não é? Então, por exemplo, é questão de prioridades. Não estou falando quem que acertou ou quem errou, mas a escalação de um time misto do Atlético, por exemplo, contra o Fortaleza, é em virtude de uma prioridade que o treinador entendeu em relação ao jogo de amanhã lá contra o Emelec. Então, ele é uma decisão dele. Agora, o Sérgio, ele pode chegar lá e falar, não, você tem que entrar com o time titular. Isso não existe. Você vai criar um problema dentro da comissão técnica, não tem como. Agora, Sérgio, você falou daquela relação que tinha com o time do Cruzeiro, que ainda estava ganhando alguma coisa, e aí falava muito mal do Atlético, né? Pisava. E um desses caras que fazia isso era o Thiago Neves, né? O que deu na telha, assim, de eventualmente contratar o Thiago Neves? Não, na verdade, muito tranquilo com relação a isso aí. Quem quis contratar o Thiago Neves foi o Sampaoli. Foi o Sampaoli. E ele bateu pesado, queria porque queria, achava que o jogador se encaixava no esquema de jogo dele. E o Matos ali também fazia, obviamente, às vezes do diretor de futebol. O treinador pedia, ele procurava, ele tinha relação com o jogador, né? O jogador jogou com ele no Cruzeiro quando ele foi diretor lá. Acontece que nenhum dos dois, né, conhecem a história do Thiago Neves com o Atlético profundamente, né, e tal. Então, foi isso que aconteceu, mas eu mesmo fui contrário e na época essa questão vazou, né? Então, pois é, esse vazamento foi meio para fazer um termômetro ou não foi pensando assim? Deixa eu te falar, 90% das vezes que há vazamento, quem vaza é o procurador do jogador. Para forçar uma situação. Para forçar. Porque a torcida ou para ajudar ou para saber se... As pessoas acham muitas vezes que o vazamento sai do clube para o clube. Eu lembro que o ano passado, não sei, antes de um jogo aí, que falaram que o ingresso ia ser mais caro, aí que o atleta teria vazado, não sei o que e tal. Quer dizer, gente, não existe isso aí, né? Isso é muito conversa fiada. Pode ser que alguém ligado ao jogador, né, tenha soltado isso daí, antecipadamente para poder, mas não tinha nada. Tanto é que ele depois fez uma notificação e o Lázaro foi lá e fez a notificação e ele entubou e aí veio o procurador dele falar, esse cara tá falando bobagem, não tem nada, ainda. Não tinha papel nenhum, não tinha nada. Só faltava entrar com um processo trabalhista contra o Atlético.